Olá pessoal, eu sou Andy Medrado com um novo vídeo da série Falando de Deus. E hoje eu quero falar com vocês sobre Jefté, um juiz da Bíblia. E o título da nossa conversa vai ser: O mundo está em crise, mas nós estamos em Cristo. E em Cristo nós somos mais que vencedores. E hoje nós vamos falar sobre Jefté. E Jefté, ele está descrito no livro de Juízes, capítulos 10 ao 12. E eu escolhi falar hoje sobre Jefté porque ele me impressionou pela maneira que ele começou a vida dele, de onde ele veio e aonde ele foi parar. Ele tinha tudo para dar errado. Mas Jefté, ele soube aproveitar as oportunidades que Deus deu. De filho de prostituta, ele se tornou juiz. E Jefté, ele viveu numa época caótica. Foi entre a morte de Josué e o início do reinado do rei Saul. Mais ou menos, ele foi juiz por 6 anos. Foi mais ou menos entre 1380 a 1050 a.C. Nesse período, o povo não tinha um rei, mas o Senhor mandava juízes para guiar o povo, porque o povo era rebelde e extremamente desobediente. E meio que se criou um círculo, porque o povo caía na idolatria, Deus colocava o povo na mão dos inimigos, o povo se arrependia, clamava a Deus, Deus ouvia o clamor e mandava um juiz, um libertador para ajudar. E um desses juízes foi Jefté. No capítulo 11, versículo 1, diz: Era então Jefté o gileadita, homem valente, porém filho de uma prostituta. Gileade gerara a Jefté. Então aqui diz que Jefté era filho de uma prostituta e essa foi a primeira luta que ele teve que enfrentar, porque ele era filho ilegítimo, bastardo. Então ele já naquela época era fadado ao insucesso. Fica imaginando o que aquela criança, aquele jovem passou. Fico imaginando a dificuldade que ele tinha de fazer amigos, porque ele era conhecido como Jefté, filho de uma meretriz. Fico imaginando também o quanto ele sofreu, o quanto ele chorou. E em nossas vidas não é diferente. Muitas vezes nós vivemos situações que nos fazem chorar, que nos traumatizam, que nos impedem de caminhar. Muitas vezes acontecem situações em nossas vidas que nos envergonham, nos afastam das pessoas, que nos fazem achar que jamais nós iremos conseguir chegar em algum lugar. Nós muitas vezes nos desesperamos em pensar que jamais iremos conseguir mudar aquilo que as pessoas pensam de nós. Mas olhando na vida de Jefté, eu consigo entender que o mais importante não é o que as pessoas pensam sobre nós. O importante não é o que as pessoas acham onde nós vamos chegar, mas verdadeiramente o mais importante em nossa vida é onde Deus quer que nós cheguemos, hein? E é isso que faz a diferença na vida de um homem, na vida de uma mulher, é o que Deus tem para nós. E a maneira com que nós abraçamos aquilo que Deus tem para a nossa vida. Isso que faz toda a diferença na vida de um servo de Deus. É ver a oportunidade, abraçar e ir para cima. Versículos 2 e 3. Também a mulher de Gileade, que era o pai de Jefté, lhe deu filhos, os quais, quando já grandes, expulsaram Jefté e lhe disseram: Não herdarás em casa de nosso pai, porque és filho de outra mulher. Versículo 3. Então Jefté fugiu da presença de seus irmãos e habitou na terra de Tobi. E
homens levianos se ajuntaram com ele e com eles saíam. Segundo problema de Jefté foi ser expulso de casa pelos seus irmãos. Ele tinha absolutamente tudo para dar errado. Ele carregava uma marca de ser filho de uma meretriz. Essa marca não cicatrizava, ele era desprezado, ele foi expulso de casa, as pessoas tinham preconceito, provavelmente faziam gozação dele. Ele não teve uma atenção de um pai. Ele podia falar, não, eu não tenho pai, não tenho família, eu estou perdido, mas não. Jefté, então, ele corre e se esconde, e ali Deus começa a trabalhar, a tratar a sua vida. Como vês na vida de várias pessoas na Bíblia, José, Jó e muitos outros homens na Bíblia. Eu creio que muitas vezes Jefté pensou, ele deve ter pensado que Deus não estava olhando para ele, que Deus havia esquecido dele, que Deus não ligava para ele. Mas Deus já tinha um plano na vida dele, como ele tem um plano em nossas vidas. A palavra de Deus diz que todos podem esquecer de você, mas Deus nunca esquece de nós. A mesma preocupação que Deus tinha com Jefté, Deus tem comigo e tem com você. Então, um bando de malfeitores se aproxima de Jefté, mas Jefté nunca se torna um malfeitor. E é isso que tem que acontecer em nossas vidas. Nós vamos conhecer pessoas boas, pessoas ruins, mas nós não vamos nos tornar pessoas más porque as outras pessoas são. Muitas vezes o Senhor permite que um determinado tipo de pessoa se aproxime de nós para que nós mudemos a vida dessas pessoas e não elas mudarem a nossa. Jefté sofreu muito com preconceito. Infelizmente, muitas vezes, as pessoas nos julgam pela aparência, pela idade, pela cor da pele, pelo credo, pelo sexo. Muitas vezes, o nosso maior erro é não ver que tal pessoa tem por dentro, a despeito da cor, da idade, do credo, do sexo. Nós precisamos olhar para as pessoas, deixando tudo isso de lado e olhar o coração de cada um. Precisamos de enxergar as pessoas da maneira como Deus nos enxerga. Deus não está preocupado se eu tenho uma casa, se eu tenho um carro importado, se eu viajo. Deus não está preocupado com a minha conta no banco. Deus sonda os nossos corações. Aí eu pergunto, será que se nós conhecemos alguém como Jefté, será que nós acreditaríamos que ele ia dar certo? Será que nós daríamos um voto de confiança a ele? Jefté tinha tudo para dar errado. Ele foi desprezado pelos irmãos, pela família, expulso de casa, não tinha para onde ir, era fruto de um pecado, ele era considerado um bastardo. Ele foi viver a vida sem nada, sem carinho, sem amor, sem apoio, sem nada. Muitas vezes nós nos sentimos assim também, sem direção, sem apoio, sozinhos. Muitas vezes nós ficamos aprisionados pelo passado, pelo que as pessoas pensam de nós. Mas o apóstolo Paulo dizia que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Então, irmão, não viva no passado, não deixe que as pessoas te apontem erros do passado, porque agora você é nova criatura. As coisas novas iam se fazer na vida de Jefté, como também pode se fazer em nossas vidas, em nome de Jesus. Jefté tinha tudo para dar errado, mas ele não se conformou no mundo que ele vivia. E para alcançar o milagre, a primeira coisa que teve que fazer era mudar a mente dele. A mente dele foi transformada e assim ele pôde influenciar os demais ao seu redor. Quando eu olho na vida de Jefté, eu consigo enxergar um Deus que trabalha independentemente da nossa situação social, do nosso sexo, da nossa idade, da cor da nossa pele. Deus, irmãos, ele escolhe quem ele quer
se você não sabe de algo, ele vai lá e te capacita. Ele escolhe quem ele quer, na hora que ele quer e da maneira que ele quer. Ele escolhe quem ele bem entende. Aos olhos humanos, as pessoas podem olhar para você e falar, mas como? Não pode ser escolhido de Deus. Não é rico, não é isso, não é bonito, não tem faculdade, isso, aquilo. Irmão, não importa, quando Deus quer te usar, Ele vai te usar da maneira que você é. Interessante observar que, enquanto Jefté estava afastado, convivendo com esses homens que a Bíblia diz que eram malfeitores, ele aprendeu a ser um guerreiro. Ele aproveitou aquela oportunidade onde as pessoas viam tudo de ruim, ele tirou o melhor dali. Versículos 4 ao 11. Passado algum tempo, pelejaram os filhos de Amon contra Israel. Quando pelejavam, foram os anciãos de Gileade buscar Jefté da terra de Tobi. E disseram a Jefté, vem e se nosso chefe, para que combatamos contra os filhos de Amon. Porém Jefté disse aos anciãos de Gileade, porventura não me aborreceste a mim e não me expulsaste da casa do meu pai? Porque, pois, vindes a mim agora quando estais em aperto? Responderam os anciãos de Gileade a Jefté, por isso mesmo tornamos a ti. Vem, pois, conosco e combate contra os filhos de Amon, e se o nosso chefe sobre todos os moradores de Gileade. Então Jefté perguntou aos anciãos de Gileade, se me tornares a levar para combater contra os filhos de Amon, e o Senhor mos der a mim, então vos serei por cabeça. Responderam os anciãos de Gileade a Jefté, o Senhor será testemunha entre nós e nos castigará se não fizermos segundo a tua palavra. Então Jefté foi os anciãos de Gileade e o povo pôs por cabeça e chefe sobre si. E Jefté proferiu todas as palavras perante o Senhor em Mispa. A palavra de Deus diz aqui que os homens que o expulsaram naquela época, que os desprezaram, foram atrás dele, foram à procura dele pedir ajuda. E é assim que Deus trabalha. Muitas vezes nós somos desprezados, as pessoas olham de cima para baixo para nós, dizem que nós não temos futuro, que a gente não serve para isso, não serve para aquilo, que como que essa pessoa quer ser isso, se ela é isso e aquilo. Mas como eu disse, o Senhor, Ele quem escolhe, Ele não se importa porque Ele pega o fraco, aquele que não tem nada e coloca ele em cima, ele coloca ele como rei. No caso, ele colocou Jefté como juiz e ele se tornou líder no exército de Israel. Deus capacitou aquele homem, escolheu e toda a sua geração fosse salva. E aquela capacitação se deu naquele esconderijo onde Deus foi lá e encheu ele do Espírito Santo. Jefté conseguiu o impossível. De filho de prostituta, ele conseguiu liderar um exército, guerrear contra os moabitas e derrotar os moabitas e ganhar o respeito que lhe era devido. Portanto, se você está passando por problemas, se você está num esconderijo, não esqueça que é nesse esconderijo que Deus quer te capacitar. É nesse esconderijo, é nessa prova que Deus quer te ensinar. Talvez você esteja se sentindo só, mas eu creio que o Senhor já está se movendo a seu favor. E acredite que mesmo as pessoas não acreditando em você, Deus vai te colocar onde Ele quiser. E eu creio que será um lugar alto. Jefté nasceu num prostíbulo e terminou como juiz. Viveu com bandoleiros e os transformou em guerreiros.
transformou suas feridas em conquistas. Transforme as suas feridas em conquistas. Não deixe que as suas feridas determinem o seu futuro. Transforme. Pegue tudo aquilo que que deixou você triste, que deixou você para baixo, e transforme em experiências. Não permita que acontecimentos passados determinem o seu futuro. A vida, ela não pode te derrotar. Se você chamar Deus para ir à frente do teu exército, à frente das tuas batalhas, você vai ser vitorioso em Cristo Jesus. Amém? Eu fico por aqui, um grande beijo. Se você gostou, se essa pregação falou com você, compartilhe. Compartilhe para que pessoas sejam ajudadas por ela. Um grande beijo e até o próximo vídeo.